O ex-presidente Lula projeta que as eleições presidenciais de 2022 vão opor em um eventual segundo turno candidatos de esquerda e de direita. O petista ainda afirmou a única candidatura clara de direita no momento é a de Bolsonaro e que o lançamento do nome do apresentador Luciano Huck à presidência da República seria uma aventura. As declarações foram dadas durante o UOL entrevista conduzido pelo colunista Kennedy Alencar na manhã desta quinta-feira. Na avaliação de Lula, o histórico aponta que candidatos à reeleição, como Jair Bolsonaro em 2022, se mostram competitivos porque usam a força da máquina pública. Lula defende que o PT precisa lançar candidatura própria no primeiro turno e fazer um pacto de apoiar o candidato desse campo que for para o segundo turno. Nas eleições de 2018, Ciro Gomes, terceiro colocado na disputa, viajou para Paris após o primeiro turno e não apoiou Fernando Haddad do PT contra Jair Bolsonaro. O ex-presidente também afirmou que não precisa ser candidato, mas está à disposição do partido. Lula reforçou que, se não for o escolhido para entrar na disputa, vai estar inteiro para ser cabo eleitoral. Rodrigo Constantino. Olha, Paulo, a primeira coisa a comentar disso, né, é que o Lula não é um analista político e Kennedy Alencar não é exatamente um jornalista, na minha opinião. Né? Ali temos um bandido condenado que só está solto porque tem companheiros supremos, né, batendo um papo com um velho amigo e um velho apoiador. Né? Agora, vamos ao que foi dito em si. Né? O Luciano Huck é uma aventura, claro, no sentido de que ele vem de fora da política, ninguém sabe ao certo se ele vai ter estofo para aguentar o jogo pesado, né? Imagina vindo à tona ali coisas pessoais, declarações antigas da sua esposa, vão explorar isso tudo, né? Jatinho, subsidiado, o próprio estilo de vida dele, né? Tudo isso é uma coisa que pode representar ali um fator de, no mínimo, pensar duas vezes antes de embarcar nessa. Ele está sendo convencido, né, de que ele tem grandes chances e tudo mais, e parcialmente culpado por isso é o próprio ministro Paulo Guedes, que foi quem lançou a ideia antes de se aproximar do Jair Bolsonaro na última eleição. Né? Então, ele obviamente tem algum capital por ser um outsider, né? Mas ele já é um outsider que vem com uma certa pecha de, no mínimo, ter que fazer que nem o Stalin fez, apagar todas as fotos antigas. Né? Porque eu nunca vi alguém que tem selfie com todos os podres, né? Todos esses aí que foram caindo nos últimos anos, ele tem lá uma foto sorridente ao lado. Então ele é uma figura não é do mundo político, mas é bem politizado já faz algum tempo, com o seu padrinho intelectual e político ali, o FHC, e o Lula fica chamando ele, o Moro, o Dória de direita, e isso também já é uma piada de mau gosto hoje em dia. É o sonho, né, da velha esquerda no Brasil, que é fazer aquele teatro das tesouras e limitar a coisa a essa velha disputa entre PSDB e PT. Isso não vai acontecer mais, e o próprio Lula reconhece, né? O próprio Lula reconhece que o PT vai ter que ter um nome, não vai conseguir unir a esquerda, porque é o PT, porque se trata de uma extensão do próprio lulismo, é ele quem manda no partido, né? E o Ciro Gomes tem projeto próprio, outros partidos também, então vai chegar todo mundo mais fragmentado nessa esquerda, centro-esquerda, a esquerda radical é o próprio PT, né? E do outro lado, evidentemente, é o Bolsonaro disputando a reeleição. Então, tudo leva a crer, né, que vamos ter mais uma vez uma reprise dessa polarização petismo versus bolsonarismo no segundo turno. O ex-ministro Sérgio Moro andou conversando com aliados, aí, segundo uma reportagem da Gazeta do Povo, dizendo que está preocupado com a situação do país, com esse esgarçamento todo, né, institucional, e que avaliaria, então, ser um candidato. Sem dúvida, se for um candidato, vai ser um candidato com algum peso, tem um recall, tem a Lava Jato por trás, né? Então ele poderia desequilibrar um pouquinho essa polarização. É o único nome que eu vejo, talvez, capaz disso. O Huck me parece uma aventura muito grande, é duro ter que concordar com o Lula, e o resto, inclusive o governador de São Paulo, me parece ter chance perto de nula. Vai lá, Diogo. Bom, é muito evidente, Paulo, que tanto para o PT quanto para o Bolsonaro não é interessante que apareça um candidato de centro forte. Quando eu digo centro, um candidato que fique entre um e outro, né? Pode ser Huck, pode ser Sérgio Moro, pode ser algum outro aí que ainda não apareceu. O
que interessa para o Lula e para o PT é enfrentar Bolsonaro. E o que interessa para o Bolsonaro é enfrentar o PT. Se algum outro candidato mais moderado for para o segundo turno, a coisa fica complicada para qualquer um dos dois. Então, eles precisam da polarização política para ter mais chance. Não é à toa que quem criou essa polarização política no país foi o PT, né? E nos anos em que governou o país. E isso explica também porque Lula não tem interesse em que seja aberto um processo de impeachment contra Bolsonaro. Nessa mesma entrevista aí, ele disse que não dá tempo, não tem tempo hábil para discutir um impeachment até o dia das eleições. Mas isso também é estratégia, né? Para o PT é preferível investir no desgaste de Bolsonaro até o dia das eleições, né? Lula nunca foi entusiasta dessa ideia de impeachment, né? Mesmo no ano atrás, por exemplo, quando esse assunto estava na mesa, ele se disse contra. Ele só aderiu a essa ideia no segundo semestre do ano passado, depois de muita insistência ali do entorno político. Agora ele volta atrás de novo. Então isso mostra aí a estratégia, digamos assim. Ele não fala totalmente em nome da esquerda, mas é interessante saber o que ele está pensando, porque ele tem influência, obviamente, num partido que é o partido o maior partido de esquerda, digamos assim, né? Marcos Souza, vai lá. Paulo, o que mais me chamou a atenção nessa entrevista é que a fala do Lula já é de um candidato. Não tem ali qualquer preocupação em lembrar que hoje, nesta quinta-feira, ele não pode ser candidato. Ele ainda é um ficha suja. Então veja que ele já fala tranquilamente como um candidato. Ele não cita o Haddad em nenhum momento da entrevista como candidato. Diz textualmente que será candidato para derrotar o Bolsonaro, como a gente vem alertando aqui, inclusive. Então ele já trabalha como o STF, tendo feito o serviço e anulado as sentenças dele na Lava Jato. É importante reforçar isso aqui. Então ele já tem certeza que isso vai acontecer e assim ele vai ser reabilitado para as eleições. Ele também deixa claro que o PT terá candidato. E isso é um balde de água fria numa turma aí que sonha que o Boulos pode unificar a esquerda. Eu falo isso por quê? Porque a revista Times, inclusive, divulgou essa semana o ranking dos líderes globais e colocou lá o Boulos como alguém que podia desafiar a extrema-direita, unificando a esquerda. Bom, segundo Lula, isso não vai acontecer não, é um balde de água fria no sonho do PSOL. Não há surpresa nenhuma aqui, né? O PT sempre foi hegemonista, sempre fez questão de trazer a esquerda ao seu reboque. Os puxadinhos petistas, o PCdoB e afins, vão ficar bastante felizes com o Lula como candidato. Eu concordo com o Diogo quando ele fala que o PT que criou a polarização. E é isso mesmo. Lembrem aqui dos discursos do Lula, do nós contra eles, esse eles que é sempre uma figura oculta, né? O Lula que se dizia contra banqueiro e empreiteiro, e os bancos nunca faturaram tanto, e as empreiteiras nunca roubaram tanto como nos governos petistas. Então ele sempre jogou muito com essas metáforas, né? Com essa linguagem do inimigo oculto e que só ele é o salvador da pátria. Então quem criou a polarização foi justamente o PT, que agora reclama dela. Que agora, de forma hipócrita, reclama que o Brasil está polarizado, né? O que é uma mentira, porque o PT ganha muito com a polarização, como o Constantino e o Diogo já disseram também. Agora, ele vende a ideia que não existe a possibilidade de terceira via. Ele não fala só mal do Huck, não, que eu concordo com ele, que é uma viagem. Pelo menos hoje ele não é viável como candidato até o momento. Mas ele coloca como empecilho toda uma possibilidade de terceira via. Ele chega a falar que quem acredita em terceira via tem que acreditar também em conto de fadas, deixando claro que para ele interessa muito a polarização, né? Tanto a ele como ao Bolsonaro, eles se retroalimentam. Então é importante agora ver os próximos acontecimentos, mas hoje o Lula se considera candidato e se as eleições fossem hoje, provavelmente teríamos um segundo turno entre Bolsonaro e Lula.